Amém. Graças e paz, amém? Amém. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Salmos 122. Salmos 122, quando você vai abrindo a Bíblia, também aumenta o nível da sua expectativa. Aumenta o nível da sua expectativa, cria expectativa naquilo que Deus vai fazer. Você não saiu da sua casa à toa. Amém. Você saiu com um propósito. Deus te trouxe aqui com um propósito. Dia após dia Ele vai te aperfeiçoando. Você pode ter certeza absoluta. Eu sempre digo e é verdade. Quando você está aqui, Deus está cuidando do seu lar. Amém. Salmo 122, desde o verso 1, diz assim: alegrei quando me convidaram, ou me disseram, algumas versões: vamos à casa do Senhor. Até aqui. Hoje é um motivo de muita alegria. Você está no melhor lugar da terra. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas este é o melhor lugar da terra e você escolheu estar aqui hoje. Então se alegre, fique feliz, porque talvez você deve pensar assim: mas por que me alegrar? Porque você está diante de uma pessoa que com uma palavra Ele transforma a sua vida. Amém. Com um agir, Ele transforma a sua vida. Agora, a minha pergunta é: quem quer ter sua vida transformada? Amém. Amém. Se você quer, então você está no lugar certo e toma a atitude certa. Vou te dar um conselho: que existem atitudes que precisam ser tomadas, porque essa noite é onde Deus vai curar, onde Deus vai sarar, onde Deus vai libertar, onde Deus vai restaurar. Eu creio em tudo isso. Amém. Mas depende de uma atitude minha e uma atitude sua. A Bíblia diz que Jesus andava constantemente. Toda passagem que vai ver, Jesus andava de um lado para o outro. E ele fez muitos milagres. Mas a Bíblia diz que todos os milagres que eles faziam era porque alguém chamava a atenção dele. Você não vê Jesus curando aqueles que não chamavam a atenção dele. Todo evangelho não tem. O único que não chamou a atenção dele foi um morto. Mas porque ele tinha uma resposta, ele tinha ele se compadeceu de uma viúva e ele decidiu dar sequência àquela viúva, ressuscitando aquele morto, aquele filho morto. Mas o restante, mulher do fluxo de sangue, ela rastejou pelo chão e tocou em sua veste. Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi. Jairo fez Jesus parar uma multidão inteira só para ouvi-lo, que a sua filha estava padecendo, estava morrendo. E assim por diante. Toda a Bíblia onde fala de Cristo, fala que alguém chamou a atenção dele. Então, se você quer ter sua vida transformada, esta é a noite de você esquecer tudo e chamar a atenção dele. Amém. Não sei se você vai subir numa figueira igual Zaqueu. Não sei se você vai gritar igual Bartimeu. Não sei se você vai, não precisa disso, mas rastejar, a tocar nas vestes, nas suas bainhas, nas suas vestes. Não sei se o que você pretende fazer, descer do telhado, mas faça algo que ninguém nunca fez. Amém. Que você vai ter algo de Deus que ninguém nunca teve. Porque Ele é galardoador daqueles que os buscam. E se você o buscar de todo o coração hoje, pode ter certeza que a sua vida jamais será a mesma. Amém. Então convido você a ficar de pé comigo nesta noite e abrir o seu coração. Abrir o seu coração
e ansiar por aquilo que Ele está fazendo e irá fazer. Porque Ele não reúne um povo à toa, Ele reúne um povo porque Ele quer operar, quer curar, quer sarar, quer prosperar, quer mudar histórias. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, te convidamos, cremos no poder de Cristo, o poder que ressuscita dos mortos, o poder que cura, o poder que liberta, que sai. Essa noite estamos aqui para adorar, exaltar, glorificar o nome do Senhor. Esta noite estamos aqui para agradecer a Cristo. Então seja bem-vindo em nosso meio, porque o culto é do Senhor, é para o Senhor. Então abra os céus nessa noite e derrama da tua glória, ao ponto que não conseguimos sustentar os nossos pés. No nome de Jesus, que os céus se abram, declarando salvação, declaramos cura, libertação, declaramos um novo tempo, declaramos um tempo de alegria, mudança de história, transformação nos lares. Que no nome de Jesus o anjo do Senhor comece a passear no nosso meio. Damos liberdade aos anjos para passear, para ministrar. Queremos mais fundo em Ti. No nome de Jesus, nós não aceitamos sair da mesma forma que aqui adentramos, mas vamos sair daqui diferente, porque o Senhor irá nos tocar hoje. O Senhor irá nos ministrar para a Tua glória, para o Teu louvor. Você que acredita, aplauda ao Senhor. Glorifique o nome dele. Te recebemos aqui, Espírito Santo. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, colocamos o nosso coração diante de Ti. Te pedimos perdão, Deus, nessa noite, pelas coisas que nós fizemos, pelas coisas que nós falamos, pelas coisas que nós pensamos, que vai contra a Tua palavra, que vai contra a verdade. Sabemos, Deus, que nos nossos momentos mais difíceis, o Senhor nunca nos deixou. O Senhor está conosco em cada momento, seja nos momentos bons ou nos momentos não tão agradáveis. O Senhor está conosco. Obrigado, Espírito Santo, por cuidar dos detalhes da nossa vida. Nós não merecemos esse Teu amor. Renova nossa mente nessa noite, declaramos os céus abertos sobre este lugar, sobre nós, e o Senhor ficando à vontade para ministrar as nossas vidas. Não nos deixe sair daqui do mesmo jeito que nós entramos. Muda a nossa mente, muda o nosso coração, que nós venhamos ser cheios pelo Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Nestes dias de desespero, Venha, Espírito Santo de Deus. O Senhor nunca nos deixou. E nessa noite a gente quer declarar isso, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nunca nos deixou e nunca vai nos deixar. Mesmo que o mundo nos abandone, mesmo que nós queremos e tentamos fugir da Tua presença, o Senhor está sempre atrás da gente. O Senhor está sempre nos capturando com o amor. Assim como Davi disse: para onde eu irei? Para onde eu vou? Onde eu vou me esconder? Eu posso me esconder nos montes, eu posso ir para as montanhas. Não tem para onde eu possa fugir da presença do Senhor, porque o Senhor está em todos os lugares. O Senhor vai atrás do plano da vida, atrás de mim. Amém. Obrigada, Espírito Santo. Precisamos de Ti, Senhor.
Pois o meu Deus
Nós removemos agora todo embaraço. Em nome de Jesus, toda confusão. Todo demônio que tenta entrar aqui neste lugar, vai por terra agora, em nome de Jesus. Todo desânimo, toda tristeza, vai embora aqui neste lugar agora, em nome de Jesus. E nós chamamos a alegria da esperança, a alegria da salvação sobre nós nessa noite. Em nome de Jesus, removemos agora todos os pensamentos de desistência. Em nome de Jesus, toda ira, toda raiva, solte as nossas vidas, o nosso coração, o nosso pensamento. Em nome de Jesus, declaramos os céus abertos sobre este lugar. Clamamos a Jesus, clamamos pela tua presença, Espírito Santo. Invocamos o teu nome aqui neste lugar. Venha sobre nós, venha sobre a nossa família. Clamamos pela tua cura, clamamos pela tua libertação, clamamos pela salvação dos nossos nessa noite, em nome de Jesus. Porque o impossível o Senhor pode fazer, só o Senhor pode intervir. Por isso nós clamamos, clamamos, clamamos por Jesus. Vem, Espírito Santo. Nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Vem nessa noite, Espírito Santo, nós clamamos por Ti. Clamamos pela Tua presença. Vem, Espírito Santo de Deus. Purifica o nosso coração nessa noite, Deus. Porque nós precisamos de Ti. Teu
Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. E versículo 13. Fala assim a palavra. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Amém. Gente, quero trazer a reflexão dessa música que a gente cantou aqui hoje, que foi clamar o nome de Jesus. Aqui, os discípulos, eles queriam mandar a multidão, eles estavam no deserto. O que tem no deserto? Nada, a não ser areia, né? E um sol escaldante. Então aqui a palavra diz que eles estavam no deserto. E ali eles estavam ouvindo falar de Jesus. Jesus estava pregando, Jesus estava fazendo milagres, Jesus estava curando. E os discípulos, então chegou uma hora ali que queria mandar eles embora, para que a multidão pudesse comer, né? Fazer uma jantinha, porque
porque eles tinham ficado o dia inteiro ali. E aí, o que os discípulos queriam? Que o povo percorresse o deserto inteiro para chegar numa cidade e poder comprar comida. E aí, Jesus falou: gente, hello, só faltou falar isso. A gente está no deserto. Onde é que fica a cidade mais próxima? Fico eu imaginando Jesus pensando isso, que era o que eu ia pensar. No deserto, qual é a cidade mais próxima? Deve estar bem longe daqui. E como eles ficaram o dia inteiro aqui, eles vão desfalecer no caminho. Eles vão desmaiar. A pressão vai baixar com esse sol. Vem vocês de comer para eles. E daí os discípulos: mas peraí, a gente? Eu imagino a cara dos discípulos: o senhor não falou para a gente levar marmita. A gente só está aqui com 5 pães e 2 peixes, que era a marmita de alguém que estava lá. Em outras traduções fala que era um menininho que tinha levado essa marmita. A mãe dele deu a marmitinha para ele, levou o lanche dele. Ele foi preparado, mas era o único que foi preparado. O resto... E aí, porque o pessoal estava pensando somente na cura, não estava pensando que ia comer. Né? Às vezes, quando a gente sai para ir para o culto, e às vezes o pastor Alex fala para mim: meu, tomara que hoje o culto a gente saia mais cedo lá da igreja para poder ir para casa jantar, né? Eu falei: cara, vamos levar uma marmita, vamos levar alguma coisa para comer, porque a gente nunca sabe a hora que a gente vai voltar. E a mesma coisa estava acontecendo aqui, mas pensa, o povo aqui tinha ficado o dia inteiro. Ninguém levou marmita. E aí Jesus fala: dei vocês para eles de comer. E aí os discípulos: vixe, a gente só tem um lanchinho aqui, não vai dar. E aí Jesus fala assim: então peraí, me dá esse lanchinho aqui. Agradeceu, clamou a Deus e o pão se multiplicou. E aí o que eu estava lendo essa passagem, eu falei: puxa vida, os discípulos queriam mandar o povo para uma cidade para buscar recursos, para buscar alimento em outro lugar. Mas Jesus mostrou para eles que o alimento, que o recurso que eles precisam está na presença de Jesus. Eles não precisam ir para outro lugar. Eles precisam ficar na presença de Jesus, que ali vai ter pão, que ali vai ter alimento, que ali vai ter recurso, que ali vai ter prosperidade. Eles não precisam ir buscar em outro lugar. Hoje eu passei uma situação bem embaraçosa, culpa minha, claro, né? Estou eu aqui confessando a vocês. Mas eu me vi numa situação bem embaraçosa. Eu estacionei meu carro num lugar que não podia e o meu carro foi guinchado em Balneário Camboriú. E aí, quando eu cheguei, eu fui para pegar, eu não levei nada, gente. Deixei minha bolsa, tudo no carro. Só levei o celular e um documento do meu exame só. O resto eu deixei comida, carregador, bolsa, documento, deixei tudo no carro. E aí, quando eu fui, eu falei pra moça: estou esperando aqui a minha consulta, eu vou descer lá e vou pegar meu carregador, porque meu celular está acabando bateria, 5% de bateria. Eu cheguei, meu Deus, desesperador. Eu estacionei aqui, né? Eu olhei: não, eu estacionei aqui, cadê meu carro? Cadê o carro? Eu olhei: oh meu Deus, meu carro foi roubado ou meu carro foi guinchado? Cadê meu carro? E daí depois eu virei, dei a volta, eu disse: será que eu me estacionei em outro lugar? Não, eu estacionei aqui mesmo, cadê meu carro? E daí eu travei, falei: e agora? Eu me vi nessa mesma situação do povo. Eu estou num deserto, não conheço nada aqui, eu estou com 5% de bateria no celular. Eu vou clamar para quem? Para quem que eu vou pedir socorro? Porque eu não sei nada aqui. E aí eu falei: Jesus, coloca um anjo para me ajudar. Por quê? E agora? Eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, onde é que eu vou? Eu estou a pé. Olha, estava com a chave do carro sem o carro. Olha que legal. E acabando ainda a bateria do celular. Aí tinha uma clínica. Entrei dentro da clínica e falei: gente, então, assim, né? Estacionei no lugar errado, estava com pressa, não vi a placa, enfim. E aí, o carro foi guinchado e eu não sei agora onde é que
fica esse pátio, onde é que eu tiro e tal. Então eles olharam assim, a secretária regalou o olho. Eu falei assim, não, é que eu vim fazer minha consulta pré-natal aqui, era de emergência e tal. Daí ela olhou assim, como é que você tá tão calma? Eu falei assim, olha, sei, eu não tenho muito o que fazer. Eu falei assim, não, mas Deus vai prover, eu falei pra ela. Ela falou, meu Deus, eu estaria surtando? Eu falei, bom, tem como me ajudar? Porque não vai dar pra fazer desse jeito. E daí ela, não, vamos ligar aqui e tal. Eu falei assim, olha, além disso eu preciso de um carregador. Ela disse assim, não tem. E agora? E daí eu pensei, eu vou ter que pegar um Uber para ir lá e agora eu vou ficar sem bateria, como é que eu vou chamar um Uber? Aí tá, aí eu voltei para dentro do prédio, aí fui conversar com a recepcionista, eu falei, moça, meu carro foi bem chato. E ela perguntou de novo, como é que tu tá tão calma? Eu falei, olha, por dentro eu não tô muito, mas eu preciso resolver isso aqui, né? Não vai adiantar eu ficar desesperada agora. Mas Deus vai prover, eu falei assim. E daí ela disse assim, não, tá bom, ó, esse número aqui, você liga lá. Eu falei assim, olha, eu tô orando pro meu carro ser guinchado, porque Deus pelo menos sei onde é que tá, mas se for roubado aí eu não vou saber mesmo, né? E aí eu falei assim, tu tem um carregador? Ela tem, me deu o carregador. Glória a Deus. Liguei lá e disse, olha, meu carro tá. Ele disse, tá aqui. Eu, que bom, glória a Deus. Aí peguei o carregador, subi para a consulta, falei para outra recepcionista. As 3 recepcionistas me atenderam. Como é que tu tá tão calma? Eu falei, olha, agora de tanto me perguntar, eu tô ficando com raiva. Mas eu falei assim, não, Deus vai prover. E aí ela falou, não, então faz a consulta. Aí fiquei esperando mais uma hora na consulta. E eu por dentro, assim, tipo, meu Deus, o que eu fiz, né? Ô Senhor, agora. Bom, tá bom. Fui lá, fiz minha consulta, daí fui na van, comi alguma coisa. E eu tava assim, tipo, Deus, não posso clamar para ninguém que eu conheça. Porque ninguém vai poder me ajudar. Eu tô num deserto, eu tô igual dentro que eu morri a pé. O que eu vou fazer da minha vida? Eu tô com um papelzinho, uma sacola de vitamina, a chave do carro que eu não tenho. E o celular agora com um pouquinho de bateria, para onde é que eu vou? Aí, daí minha mãe me ligando, como é que foi a consulta? Não sei o que, eu falei, meu Deus, minha bateria vai acabar. Aí, deu meu marido me ligando, eu disse assim, vou até desligar, porque vai acabar minha bateria aqui, ninguém estava vendo a minha situação. Ninguém está vendo. Muitas vezes as pessoas não estão vendo a situação que você está. Só você sabe a fome que você passa. E eu não estou falando só de fome física. Só você e Deus sabem o perigo que você está, a situação que você está passando, o medo que você está passando, a fome que você está passando, a falta de recurso que você está passando. E muitas vezes você clama para as pessoas, mas não são as pessoas que vão poder te ajudar. Está entendendo? E muitas vezes as pessoas elas vão ter que se dispor muito para poder te ajudar. Pensa, eu chamar alguém aqui de Barra Velha para ir lá me acudir, não adianta muita coisa. Mas agora, aqui nessa palavra, eu aprendi, eu preciso clamar a Jesus, porque você pode estar num deserto onde não tem nada, nem água, e Deus vai fazer o lanchinho de alguém multiplicar na tua vida. E você ser saciado e ainda sair com 12 cestos sobrando. Amém. E aí, conto para vocês. Olha a prosperidade. Fui chamar um Uber. Depois, né? Eu falei, meu Deus, um Uber em Balneário Camboriú vai me arrancar o fígado. Já tinha pensado uns R$30. Quando eu fui ver, tinha voucher de promoção. Paguei R$3 na R$3. E daí depois paguei mais 8, porque eu tinha que ir no outro lugar, enfim. E daí todo mundo dentro do carro me falando, o que aconteceu? Tu veio parar no pátio? Pois é, uma mulher sozinha indo no pátio, o que aconteceu? Tinha droga no carro. Eu falei, não. Daí o pessoal, tu estava passeando? Eu falei, não, querido, ixi. E aí encontrei um barravelense lá. Eu falei assim, meu Deus, olha só como Deus provê, né?
E aí fui. Aí, gente, deu tudo certo. Paguei caro, foi feio, a gente planta, a gente colhe, né? Não dá pra exigir muito também, né? Mas, de qualquer forma, Deus proveu o alimento que eu precisava no deserto que eu estava. Amém. Amém? Mas porque você precisa clamar para a pessoa certa. Tá entendendo? Muitas vezes os homens, as pessoas não vão poder te ajudar. E muitas vezes as pessoas também não vão entender a necessidade que você tem. Porque cada um vive a sua realidade e está tudo bem. Está tudo certo. Mas Deus está vendo a agonia que tu está passando, o medo que você está passando, a escassez que você está passando. Está entendendo? Hoje eu descobri que bateria no celular vale mais do que dinheiro na conta. Está entendendo? Porque deixei a minha carteira dentro do carro. E aí? Vou pagar como? Está entendendo? Tem coisas às vezes que a gente não dá valor. Mas na necessidade vai ver que aquilo que você não dá valor tem muito valor. Mas que outras pessoas talvez não vão dar o mesmo valor que você. Porque elas não estão na realidade que você está passando. Então a gente não pode julgar ninguém. Está entendendo? Porque cada um sabe onde aperta. Mas Deus, Ele é misericordioso. Deus, quando tu erra feito, Ele manda a provisão, Ele manda um anjo para te ajudar. Está entendendo? Amém. E eu vou te falar, realmente, se desesperar, não ia fazer o meu carro vir até mim. Não ia acontecer nada. Eu preciso clamar para a pessoa certa. Que aí o pão, o peixe vai se multiplicar para você poder se alimentar e sair dali saciado. Amém. Amém? Amém. E para isso, a gente precisa estar sempre semeando. Porque um dia a gente vai ter para colher. Amém? Amém. Então, a casa do Senhor é uma terra boa na qual você pode semear. Porque ali o teu dinheiro vai render, vai prosperar. Não é, você nunca pode dar o que sobra. Porque Deus não é mendigo para receber tua esmola. Tá entendendo? Tu sempre tem que dar o melhor. O melhor. A nota mais bonita. Tá entendendo? O teu melhor. Porque Deus, Ele está vendo o teu coração. Tu não está dando para pastor, tu não está dando para a igreja. Tu está mostrando para Deus o quanto tu é grato pela vida financeira que Ele te deu. E se talvez ela não está nas melhores das condições, é semeando que você vai abrir as portas para o milagre acontecer na tua vida. Amém. Amém? Amém. Então hoje você vai separar com todo amor e carinho que você tem a tua melhor oferta, o teu dízimo de fidelidade, vai trazer aqui no altar. E eu tenho certeza absoluta, porque a palavra de Deus é a verdade. E ela diz que ela vai te prosperar quando você semeia. Janelas do céu são abertas e bênçãos sem medidas são derramadas, diz a palavra do Senhor, aquele que é fiel. Amém. Amém? Amém. Então separa na sua mão, traga com gratidão no teu coração e a gente vai Amém. estar orando por você, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu já quero dar um comunicado para vocês, tá? Amanhã nós vamos ter lá na igreja sede a presença da Bispa Elisandra. Ela é uma bênção de Deus. Ela vai trazer uma palavra poderosa que vai encher o nosso coração de fé. Então você está convidado para conhecer a igreja sede e também receber uma palavra poderosa de Deus. No domingo vai estar o pastor Abidnego, lá na sede também. A gente tem o nosso culto aqui no norte e depois a gente vai lá para a sede. Ele é um pastor muito usado em revelação, em profecia. Então, a palavra diz que o povo sem profecia se corrompe. E a profecia, ela traz fé, traz alegria para o nosso coração. Amém? Então, você está convidado, convide uma multidão para ir junto com você. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo naquele lugar. Amém? Amém. Então, estenda as tuas mãos
diante do Senhor. Pedimos, Deus, a tua prosperidade, a tua paz, a tua graça, a tua libertação sobre a vida do teu povo, Deus. Abre as janelas do céu, abre as portas, Senhor, para eles, Deus, e honra eles conforme a fidelidade que eles estão honrando ao Senhor. Em nome de Jesus, declaramos as bênçãos sem medidas para os teus filhos e para a família deles também, Senhor. Repreendemos todos os demônios que agem na vida financeira e declaramos a paz e a libertação financeira do teu povo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? Queridos, eu quero que vocês batam o maior salve de palmas ao Senhor pela vida da pastora Cauane, que hoje vamos bater palma. Amém? Glória! Glória a Deus, eu estou muito feliz por estar aqui e ver esses rostinhos novos aqui, viu? Sejam bem-vindas. E bem-vindos também. A pastora Gabi estava falando sobre clamar, né? E aí eu já me lembrei sobre Moisés, que antes dele libertar o povo do Egito, o povo estava escravo, o povo era preso, né, por Faraó. E antes de Deus chamar Moisés para libertar, Deus, ele escuta o clamor do povo que estava preso no Egito, e ele escuta o clamor de Moisés. Depois que ele escuta o clamor, então ele aparece no monte, numa sarça ardente, fala com Moisés. E ali ele fala para Moisés ir lá e libertar o povo. E aí vem as 10 pragas, e na última o primogênito morre. Moisés libera o povo, enfim. Mas ali houve um clamor. Então, isso que foi ministrado hoje na palavra de oferta é muito forte. Nós precisamos sempre clamar a Deus, porque Ele nos escuta, Ele nos ouve. Amém? E Ele vem ao nosso socorro. Talvez não na hora que a gente quer, mas Ele vem. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, para a gente estar lendo uma história muito linda, que nos ensina muito, em Lucas, capítulo 10, versículo 38, onde conta a história de Marta e Maria, né? Duas irmãs que eram muito amigas de Jesus. Mas antes disso, eu quero que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça. A gente vai estar orando e falando com Deus. Pai, aqui está a tua palavra, Deus. Colocamos cada vida aqui diante do Senhor, diante dos teus pés. E oramos, Pai, pedindo e clamando, Deus, que a tua palavra vá de encontro ao coração de cada um. Que ela seja o alimento que cada um precisa nessa noite. Que ela seja o sustento. Que ela sacie o coração do teu povo, Deus. Que essa palavra, Deus, traga vida e mais vida sobre cada um que está aqui. E que seja resposta de orações, que seja resposta de clamores, que seja a voz do Senhor falando com eles. Não a minha, Senhor, porque eu nada tenho a oferecer a eles, mas que o Senhor possa responder, Senhor, cada um deles que estão aqui nessa noite, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos ler lá comigo. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e uma certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual se assentou-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dê de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe a elas, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte,
a qual não será tirada. Amém? Então essa é uma passagem muito conhecida. Muitas vezes as pessoas falam assim, ó, não seja Marta, seja como Maria, não se preocupe com os serviços da casa, não se preocupe com as coisas desse mundo, se preocupe com as coisas que vêm do céu. A gente já está cansado de ouvir essa palavra, né? A gente já conhece essa palavra. Então, existia Marta, Maria, Lázaro, eles eram muito amigos de Jesus. E aí, eles moravam numa casa e ali Jesus estava passando por Betânia, a cidade onde eles moravam. E Jesus passando ali, Marta vai ver Jesus, avista Jesus e diz: Jesus, vem, entre na minha casa. Né? Quando a gente recebe uma visita ou quando a gente vai na casa de algum conhecido, a gente fala: faz uma visita lá na minha casa. Pessoa que a gente gosta, né? Vamos lá na minha casa um dia tomar um café, vamos lá que eu vou te receber. E aí Jesus foi até lá. E Marta, eu imagino que ela quis servir um café reforçado para Jesus, né? Com bolo, pão, queijo, leite. Só que essas coisas, elas precisam que a gente vá lá fazer. Amém? Amém. Porque Marta e Maria eram as mulheres daquela casa. Lázaro não ia fazer isso. E aí, Maria pensa, né? Jesus está passando por aqui, ele entrou na minha casa, o que eu vou fazer? Eu vou ouvir a Jesus, ouvir o que ele tem a dizer, porque vai me acrescentar na minha fé. E aí ela escuta Jesus e Maria e Marta vê aquilo ali. Imagina Marta agoniada, Marta fazendo os serviços da casa, Marta de certo varrendo, Marta de certo lavando uma louça, Marta de certo preparando um bolo, e não tinha ajuda da irmã. E aí Marta pega e diz: Jesus, pelo amor de Deus, tu não está vendo que eu estou aqui fazendo serviço sozinha? Vai ali, avisa, fala alguma coisa para Maria. Né? Eu imagino ela dizendo assim: corrige a Maria, manda ela vir me ajudar. E aí Jesus diz assim, ó: Maria escolheu a boa parte e essa não será tirada. Ou seja, Marta não ia tirar aquilo de Maria. Amém? Amém. Marta não ia roubar a presença de Jesus da vida de Maria. Amém? Marta sim estava atribulada, Marta sim estava preocupada, Marta sim estava ansiosa, aflita. Só que nós muitas vezes somos como Martas, né? Independente se você é homem ou mulher, muitas vezes nós temos esse comportamento. Temos problemas, temos dificuldades, temos aflições, temos coisas que nos roubam a nossa paz. Em vez de a gente sentar e ouvir o que Jesus tem a dizer, nós ficamos nos distraindo, porque aqui também fala que Marta estava distraída. E aí Marta ali, preocupada, né, que a irmã não estava ajudando, Jesus vai e repreende, né, com amor. Ela escolheu a boa parte e não vai ser tirada. E essa parte que não vai ser retirada é o que ela precisa. Amém? Amém. Jesus viu Marta aflita. Jesus não parou Marta. Ele parou ela quando ela quis parar Maria. Amém? Amém. Para a gente dar início, essa semana retrasada, eu tive a visita na minha casa do meu cunhado e da minha filhada. Ele tem uma filha e a gente é o padrinho e ela é um bebê assim muito especial. O nome dela é Maria também. E aí ela chegou lá e eu quis fazer um café da tarde para eles. E aí eu fiquei fazendo café, fritando pastel, fazendo a carne moída, esquentando leite. E aí fiz o pastel, fiz tudo ali e coloquei na mesa para eles tomar café e chamei. E a minha cunhada com o bebê no colo. Nisso, a minha sogra ficou com a Maria no colo enquanto minha cunhada se alimentava. E aí eles falaram assim: a gente está satisfeito. Eu falei: não, vou fazer mais alguma coisa para eles comerem. Fui lá, fiz mais um camarão para eles comerem. Aí eles falaram assim: ó, a gente vai dar uma voltinha de moto. Vou deixar a menina com vocês, comigo e com a minha sogra.
Eu falei, deixa que a gente dá jeito. Minha sogra pegou a menina, levou pro quarto para trocar, e eu fui inventar de empanar o camarão. Aí fui fritar o camarão, fui escorrer o camarão, fui botar o camarão no prato. Nisso eles voltaram. E aí eu peguei a menina um pouquinho assim, aí a mãe chegou, a menina foi mamar. E aí eles falaram assim, ó, a gente não quer comer o camarão. Meu cunhado não comeu, deixa só minha cunhada comeu. E eu fiquei assim, bravo, eu falei assim, desfeita, né? Tão caro que tá o quilo do camarão. Ser humano. E aí, resumindo, eles foram embora. Não que a gente tem que ir embora, porque é um bebê, o bebê não pode ficar muito tempo, tem que controlar o horário, já são 6 horas. E aí foram embora. Aí hoje, eu estudando essa palavra, Deus me ministrou que, em vez de eu aproveitar a menina, o que eu fiz? Fiquei fazendo comida para os grandão, para os marmanjos. Fiquei lá cozinhando para os marmanjos. Entenderam? Eles podiam comer um pão, eles podiam comer qualquer coisa do supermercado, não precisava eu lá fazer para eles. E aí ainda aterrorizei meu marido para ir atrás de camarão. E aí ele conseguiu. E aí não dei atenção para a menina. Aí hoje eu falei assim para o Roberto, manda uma mensagem pro teu irmão que amanhã de tarde a gente vai ver. Vai na minha sogra ver a tua mãe e a gente quer ver a menina. Manda eles lá, atravessar a cidade de Jaraguá do Sul e levar a menina para a gente ver. Aí ele falou assim, o meu irmão disse que não vai levar ela lá. Aí eu falei, que desaforo. Aí eu falei pro Roberto, vai lá, pega o teu irmão, briga com ele. Fala pra ele que ele tá errado. Daí ele disse assim pra mim, deixa isso pra lá, onde a gente vê a menina. E eu quero ver a menina, e aí nisso vem a palavra. Eu fiquei, em vez de ver a menina no dia que eles trouxeram, eu fiquei cozinhando. E aí hoje, aí amanhã eu quero que eles levem a menina pra me ver. Cara de pau, né? Mas o sentido das coisas não são essas. Isso é só um exemplo, só para vocês entenderem que nós nos distraímos com coisas físicas, mas eu estou falando de problemas que nós temos muitas vezes financeiro, muitas vezes afetivo, muitas vezes amoroso. Ontem, eu estou dando exemplos meus, mas eu já vou entrar na palavra, tá? Para vocês poderem se encontrar. Ontem de noite o Roberto falou assim para mim, vamos sair para jantar? Hoje está na promoção dos namorados. Eu falei assim, vamos. Chegando lá, a promoção, cheio de gente, que deu a promoção. Aí, um lugar lindo, assim, com luz amarela, um ambiente, um clima bem romântico. Aí ele disse assim, e eu comecei a comer uma comida e olhar para nada. Ele disse assim, o que tu tem? Que tu tá tão distraída? Eu falei assim, não tenho nada. Tem sim, eu te conheço, mulher, tu tá preocupada? Eu não tô, tenho nada, tu tá preocupada. Nisso, acabou ali a comida, eu comi bem rápido, porque a gente quando está preocupado, a gente não consegue dar atenção para as pessoas. Você consegue entender? A gente não consegue se doar para as pessoas. O nosso corpo está ali, mas a nossa mente está nos nossos problemas. E aí, vim para casa e tudo. Quando foi hoje de manhã, ele falou assim, no WhatsApp, tu tá muito estranha, fala alguma coisa para mim. Eu falei, não quero falar contigo. Então eu ignorei ele assim o dia todo e comecei a falar com Deus, Semana passada eu fui na casa da minha mãe e ela me deu um livro, 40 dias de propósito. Eu peguei aquele livro e guardei, eu não li ele. Quando foi hoje eu falando com Deus, eu estou construindo uma casa e agora acabou o dinheiro. Eu preciso de mais dinheiro para continuar a minha casa, Deus. E fui falando com ele, isso está roubando a minha alegria, isso está roubando a minha paz. E o Senhor falou assim para mim, faz 40 dias de propósito. Aí eu falei, ai meu Deus, mais 40 dias. Aí, peguei o livro e fui ler. Aí lá está assim o livro. Faça um jejum, ore de madrugada, busque a Deus por 40 dias. Aí eu falei, 40 dias. Aí estava assim, ó. Porque quando você está no deserto, não tem nada lá. Mas você sabe que em 40 dias Deus
mudou aquela história. É aquela bem intensa. Porque você está no deserto e não tem nada lá, mas busque a Deus. E eu falei, bom, 40 dias. Então, meu marido, a gente já sabe que a gente tem um propósito de 40 dias agora pela frente. Mas, por quê? Porque eu estava sendo Marta, pensando aonde eu ia tirar dinheiro para continuar a construção da minha casa, da nossa casa. Aflita, tirando a paz, tirando a alegria, incomodada, mas Deus já tinha um plano para mim, só que eu estava distraída. Então, quando eu recebi aquele livro, eu não liguei muito para ele. Hoje de manhã, quando Deus falou comigo, fui pegar o livro, fui ler. Então, assim, o livro fecha com o que Deus pediu e com o que eu preciso. E ele fala de milagres, fala de relacionamento com Deus. E hoje, para fechar com chave de ouro, né, a pastora Gabriela falando na oferta sobre isso, sobre clamar a Deus. Amém? Amém. Então, o que está roubando a nossa paz? O que está tirando nós da presença de Jesus? O que está arrancando nós de estarmos diante de Jesus? Amém? Amém. Sabendo que Jesus é o único que pode resolver o nosso problema. Não é a gente ir lá se distrair com o serviço da casa para esquecer o nosso problema. É estar diante dos pés de Jesus e que os nossos problemas vão ser resolvidos. E para a gente confirmar isso, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Em João, quem pode, né? Em João capítulo 11, versículo 1, pode ser. E aqui no capítulo 11 de João, um outro texto, um outro livro, fala sobre Lázaro, irmão de Maria e de Marta, amigos de Jesus, muito queridos, porque aqui a Bíblia diz que Jesus amou eles, ama eles. Então, nessa família, Jesus tinha um propósito ali. E ali, chegando ali, eu vou contar a história para vocês e a gente já começa a ler. Amém? Jesus está ali pregando em outro local. De repente, Lázaro ele fica doente, fica enfermo. Lázaro enfermo, Lázaro doente. Maria manda alguém avisar Jesus que o amigo de Jesus estava doente. E que Jesus, viesse aí para fazer alguma coisa por eles. E aí Jesus está lá pregando com os seus discípulos em outro lugar. E ele fala que ele não vai lá. Porque Lázaro não estava morto. Lázaro, ele só dormia. Então Lázaro não estava morto ainda. Os discípulos não sabiam, porque a mensagem que foi chegar, que chegou até Jesus, era que Lázaro estava enfermo, não que Lázaro estava morto. Mas Jesus já disse, Lázaro ele só dorme. Ele está dormindo, ele não está morto. E aí os discípulos falam, meu, que coisa boa. Então quer dizer que ele já está melhor dessa enfermidade, Jesus. Se ele dorme. E aí Jesus fala que não tem nada a ver, não é isso que ele está falando. Está falando que ele é o dono da vida. E que uma pessoa pode estar morta diante de Jesus, mas para Jesus ela está dormindo, porque ele pode acordar ela a hora que ele quiser. Amém? Ele pode fazer ela levantar a hora que ele quiser, porque ele é o dono da vida. E ali, continuando, Jesus pega e não vai. Não vai naquele momento, não vai naquela hora, não vai naquele dia em que Maria manda a carta. Ele não vai naquele dia que ele fica sabendo. E o mais importante que Jesus diz aqui, que ele faz tudo isso para que o nome de Deus seja glorificado. As pessoas ali ainda tinham muita gente incrédula ali com Jesus. Maria, Marta ainda precisavam aprender muitas coisas com Jesus. Por mais que Maria tinha se jogado aos pés de Jesus no dia que ele foi visitar, Maria ainda precisava aprender mais e Marta ainda mais. E aí Jesus está ali e ele não vai. E aí a Bíblia conta que Lázaro morre. Marta, Maria choram demais. E aí Jesus pega e resolve, depois que encerra o que ele tinha para fazer, ele resolve pegar os seus discípulos e voltar para Betânia, a cidade onde eles moravam. Não Jesus, Lázaro, Maria e Marta.
Quando ele chega lá nessa cidade, Maria escuta falar que Jesus está ali na cidade. Então, Marta vai falar com Jesus. Maria fica em casa e Marta sai correndo para falar com Jesus. Ou seja, antes Marta estava distraída, falando, fazendo serviços da casa. Agora não, Marta agora não tem nada. Ouviu falar que Jesus estava na cidade, já foi correndo ao encontro de Jesus. Maria não, Maria ficou dentro de casa, chorando, lamentando a morte do irmão. E aí Jesus vai falar com ela. E é nesse encontro que Jesus fala com ela que eu quero que você possa abrir comigo a sua Bíblia, quem conseguiu, em João, capítulo 11, versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Então ela vai e questiona Jesus. Jesus, poxa, só veio agora, 4 dias depois. Né? Estou dando aqui acrescentando um pouco, tá? Estou fazendo aqui uma encenação. Poxa, Jesus, meu irmão ali, quando ele estava enfermo, eu pedi para alguém te avisar, e agora, só agora, Jesus? Só agora tu veio 4 dias depois que a gente já colocou ele dentro de um buraco, numa caverna, agora que a gente tampou ele lá com uma pedra, agora que ele está fedendo, agora que ele... Como é que tu só vem agora, Jesus? Se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como se Jesus precisasse que a pessoa estivesse viva para fazer um milagre. Entendeu? Como se Jesus precisasse disso. Não importa se a pessoa está enferma, se a pessoa vai morrer, se Jesus quer fazer um milagre. Se o objetivo de Deus na terra, sobre a vida daquela pessoa, é curar aquela pessoa, Ele cura. Se ressuscitar, Ele ressuscita. Amém? Amém. Mas Marta não sabia quem estava andando com ela. Marta não sabia quem estava entrando dentro da casa dela. Marta não sabia. Quantas vezes a gente não sabe o poder de Deus, o poder que Ele tem, e a gente fica achando que alguns problemas da nossa vida Jesus não pode resolver. Uns sim Ele pode, outros não. Uns Ele consegue, outros não. Isso não tem como mais. Isso já é impossível. Então, se Jesus tivesse vindo quando Lázaro ainda estava ali enfermo, ainda daria certo. Mas agora que ele morreu, não tem como mais. Você consegue entender? A gente está falando de um Deus poderoso. Um Deus que não precisa de nada disso. Então Marta disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhes Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Amém. Amém? Amém. Então ele não precisa disso, ele não precisa. Não é na hora que a gente, às vezes pensa, na hora que eu clamo, ele vai vir. Calma. Lembre-se. O povo clamou, Moisés clamou, depois Deus veio com uma sarça ardente falar com ele para libertar o povo. Amém? Amém? Às vezes Deus não está fazendo na hora que você clamou, mas Deus vai fazer. Amém? Amém. Deus não me deu dinheiro ainda para continuar a minha casa, mas Deus já me deu uma estratégia, ou seja, Ele vai fazer. Amém? Amém. No tempo dele, no tempo que Ele estabeleceu, porque nós gostamos de dar tempo para Deus. Deus, às 5 horas da tarde eu preciso de um milagre. Deus, às 8 horas da noite eu preciso daquele dinheiro na minha conta. Porque eu falei isso para Deus. Deus, eu estou com um valor aqui para pagar. Então eu preciso que essa semana o Senhor me abra uma porta. Deus não me abriu uma porta naquela semana. Deus me abriu uma porta nessa semana. Amanhã eu tenho que trabalhar. Por que Deus me abriu a porta? Porque eu pedi semana passada. Consegue entender? Não é na hora que nós pedimos, é na hora que Ele quer, com um propósito. Se o dinheiro estivesse na minha conta, você está achando que a gente jejuar 40 dias? Orar 40 dias? Eu não. Eu fujo de fazer jejum, eu amo comer,
gente. Eu amo. Eu acho assim, que o melhor, né? Um dos lazeres que eu mais gosto de fazer é conhecer lugares novos para comer. Eu já fui por aquela rua sentindo cheiro de salada e falando para meu marido, vamos comer salada. Uma coisa gorda. E aí no jejum eu falando, Deus, o que eu vou jejuar? Já sei, vou jejuar. Tipo, pensei, né? Macarrão, uma coisa simples, né? E eu tô com um ovo da Cacau Show recheado lá no meu guarda-roupa escondido. Eu ganhei isso do meu marido. Ele deu um pra minha filha e deu um pra mim. Mas eu não dividi com ninguém. Agora pegou, né? E aí eu falando, Deus, eu acho que vou jejuar carne. Aí tava lá assim no livro. Jejue açúcar, se você é muito dependente. Eu falei, não fala nada. Meu ovo, o meu ovo também no guarda-roupa. Aí pensei, será que ele vai durar os 40 dias? Será que as baratas vão comer ele? Oh meu Deus! Aí eu pensei, amanhã eu vou devorar ele. E aí eu começo o jejum. E eu fiquei pensando, picolé não é açúcar. De fruta, não. Comecei a falar com Deus o que era açúcar e o que não era. Eu podia beber um suco doce. Eu podia comer um picolé. Na frente da minha esquina da minha rua tem fábrica, direto de fábrica, picolé. Toda tarde eu vou com a minha mãe. Vamos os dois. R$1,99 cada um. Sabe? Ontem fui lá, minha mãe não queria, disse, vamos mãe, vamos, tá R$1,99. Daí ela disse, vamos. Peguei um de abacaxi e dá-lhe comer. Ai, agora. Ai, Jesus. Meu Deus. Você entende? Deus tem um propósito e ali Marta pega e fala, se tu estivesse aqui, Jesus, isso não tinha acontecido. Nada disso tinha acontecido, meu irmão. Está vivo. Mas vamos continuar aqui um pouquinho, ver o que isso tem a dizer para nós. Então disse, teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta, eu sei, Senhor. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do dia, no último dia, ou seja, ela achou assim, né? Já está morto, se um dia ele vai ressuscitar sim. Ele não estava falando disso, ele não estava falando, ele estava falando que ele ia ter vida para ele. Ele ia ressuscitar agora. Amém? Disse Jesus, eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Credes tu isso? Perguntou para ela. Meu Deus, Marta, super crente, disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és Cristo, Filho de Deus, que há de vir ao mundo. Olha que Marta mais cheia de fé, né? E dito isto, partiu e chamou segundo Maria. Então ela foi correndo agora para a casa de Maria, para sua irmã, a casa dela, né? Disse assim, Maria, 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 Jesus está aqui. Olha só, ele vai fazer alguma coisa ali com o Lázaro. E aí, ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrou. Ou seja, ele não estava ainda lá onde Lázaro tinha sido enterrado, mas ele já tinha falado com Maria, com Marta. Vendo, pois, os judeus que estavam com ele em casa e o consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra e seguia, dizendo, vai ao seu sepulcro para chorar ali. Ou seja, ela pega e fala assim, ó, vamos lá para o sepulcro. O que era sepulcro? Naquela época eles pegavam as pessoas que morriam, né? Não tinha cemitério. Tinha umas pedras gigantes, colocavam dentro daquelas cavernas o corpo da pessoa morta e tampavam com uma pedra redonda que podia ser colocada no lugar e retirada do lugar. Então Lázaro estava lá naquele local. E aí Jesus, pois, quando viu chorar, então que a Bíblia diz que quando Jesus viu Maria, Marta chorando, Jesus ali se inquietou, né? Porque, meu Deus, né? O amigo dele estava ali morto. E a Bíblia diz no 35 que Jesus chorou. E aí as pessoas falam assim, poxa Jesus, tu curou o cego, não podia ter vindo aqui ter
curado Lázaro? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si, mesmo veio ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tira a pedra, Marta. Irmão do defunto disse-lhe: Senhor, já está mal, porque já é de 4 dias. Ali Jesus fala assim: tirem a pedra, tirem a pedra. E Marta, novamente, querendo levar a lambada de Jesus, disse: Jesus, pelo amor de Deus, se tu tirar a pedra, ninguém vai aguentar aqui o cheiro de podre. Por que você já sentiu o cheiro de pessoa morta? É um cheiro muito, mas muito forte, né? Uma vez eu já fui no necrotério e assim, não tinha o cheiro da pessoa, mas tinha o cheiro do formol. Então era um cheiro muito, mas muito forte, que até hoje eu tenho ele na minha memória. Então, eu imagino o cheiro de podre que tinha naquele lugar ali. Para Marta ter que falar para Jesus: ô Jesus, vai fazer isso mesmo? Não tem o que fazer, ele já está morto, já está fedendo. Aí Jesus vai dar uma lambada nela. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Entendeu? Jesus falando aí para nós. Vamos crer? Amém. Tire, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por haver nos ouvido. Eu bem sei que sempre me ouvistes, sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, ele fez aquilo ali para que aquela multidão que estava ali com Jesus, aquela multidão que estava ali por carinho, que tinha a Maria e Marta e a Lázaro, visse que Jesus era um enviado de Deus, era filho de Deus, não era um simples profeta, não era um simples homem que curava, não, ele era filho de Deus, aquele que ia para a cruz. E ali depois a Bíblia relata que as pessoas, os judeus, começam a tramar para poder crucificar Jesus, depois daquilo ali, porque meu Deus, Jesus ressuscitou Lázaro. E aí Jesus vem e manda Lázaro vir para fora, e Lázaro vem vivinho. Manda tirar aquelas ataduras, manda tirar aqueles panos que envolviam Lázaro. Quem consegue entender? Marta ali, ela entendeu mais uma vez que quem estava na casa dela, enquanto ela estava ocupada, era quem ia curar o irmão dela, mesmo que o irmão estivesse morto. Ela questionou a Deus 2 vezes. Ela questionou a Jesus 2 vezes, e nas 2 vezes Jesus vai e corrige ela. Será que nós precisamos ser questionadas como Marta? Para crer que Jesus ele tem o poder de mudar a nossa história física, financeira, espiritual, amorosa, afetiva, o que a gente estiver preso, ele tem esse poder. Amém? Vocês estão diante de uma pessoa que tem clamado e pedido para Deus mudar algumas situações da minha vida. Ela não é ruim, ela é maravilhosa, mas tem algumas coisas que eu não estou contente. Amém? Que não estão no propósito, que não estão caminhando no propósito. E essas coisas que não estão no lugar, estão fora do lugar, precisamos ir até Deus. Precisamos entender que Jesus ele faz milagres. Amém? Ele não depende do que o corpo físico. Vamos dar um exemplo aqui. O Alex, ele está aqui saudável, ok? Ele está com saúde. Você acha que se ele não tivesse saudável ou com saúde, você acha que Jesus precisaria disso para fazer um milagre na vida dele? Não! Meu Deus, a gente está falando de pessoas que duvidam do poder de Deus. Colocam diante de Deus assim, Deus, isso tu consegue curar, mas isso não. Para você não, mas para os céus é sim. Amém? Ali Jesus disse, não, ele vai ressuscitar assim um dia, mas ele vai ressuscitar agora. Para viver contigo, Marta, para viver contigo, Maria. Ele não vai ressuscitar comigo lá no dia em que eu voltarei para buscar. Não estava falando desse dia, quando Marta duvida. Amém? Amém. Ali Jesus já sabia que quando ele estava enfermo, que não precisava ir correndo lá fazer milagre, não provar nada. Porque Maria diz, Maria já estaria antes de Lázaro morrer ali. Mas ele não estava nem aí para isso.
Ele não depende de estado físico da gente para fazer alguma coisa. Amém? Amém. Faz uns dias eu fui num hospital orar por uma pessoa que estava com câncer. E ela já estava em estado cadavérico, que fala? Quando a pessoa fica magra. Não, mas é cadavérico que os médicos dizem que a pessoa já está sem carne. É. Então a pessoa ficou magra, ela não se alimentava mais. Assim, igual um defunto ela estava. E aí eu cheguei lá, a gente orou, tudo, e ela estava à base de morfina para não sentir a dor. Né? Ela estava nos últimos dias. Nos últimos dias, eles têm um procedimento de fazer o quê? Fazer com que a pessoa não sinta dor. Essa é a missão do hospital, digamos assim. A pessoa não precisa sentir dor, ela não sinta dor. E eles não davam, eles tiraram a comida no domingo, eu fui na terça lá, né, coberto. Então imagina quantos dias eu estava sem se alimentar. E eu cheguei lá, ela estava à base de morfina, e aí quando eu cheguei no quarto, eles tinham acabado de aplicar morfina ali, naquela bolsinha. E a tia dela disse assim: enfermeira, por favor, coloca bastante morfina para ela não sentir dor, eu não quero que ela sofra mais. Aí eu olhei assim, ela tá à base de morfina? Sim. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar com ela agora? Como é que eu vou falar? E fiquei ali, dentro de mim eu sabia que eu tinha que ficar ali. E aí foi dando umas 10 horas da noite, isso foi lá em Blumenau, e o Roberto falou assim: amor, a gente precisa ir. A gente deixou a nossa filha, né? A gente precisa ir. Tem uma filha de 11 anos. E aí eu falei, sim. Só espera mais um pouquinho. Nisso ela levanta. Ela levanta e faz assim: mãe, eu quero água. E aí eu olhei aquilo, oi, vou falar o nome. Você acordou, é a tua mãe. Aí ela disse assim: quem é aquele ali? Pro meu marido. É o Roberto, meu marido. E aí ela disse assim: mãe, me segura, porque ela não tinha força de ficar sentada. Então ela pediu para a mãe segurar as costas dela, para não ir para trás, para ela conseguir tomar água. E aí a mãe dela vai lá, pega um copo com água, molha o algodão e molhava a boca dela. E aí eu lembrei daquela passagem onde Lázaro, né, ele está no inferno e ele diz, o rico, perdão, que molhasse pelo menos a ponta do dedo ali para botar na boca dele. E lembrei daquela passagem e falei: meu Deus, Senhor, tira ela disso, não deixa ela sofrer mais assim. Aí eu falei com ela: tudo bem? Tudo bem? Aí ela, oi, fez assim pra mim. Eu falei assim: tá tudo bem, tu tá tão linda. E aí, nisso ela tomou água, aí ela vomitou água, ela tomou água dela, vomitou água, mas aquela sede dela foi saciada. Aí ela voltou e deitou. E novamente pegou no sono. E aí eu fiz a oração ali por ela e eu sabia que o Senhor ia recolher ela. Então fui, falei com a família, falei com a prima dela e falei: ó, deixa eu passar essa noite com ela lá no hospital, que eu vou cuidar dela, porque tem uma luta pela alma dela, tem uma luta pelo corpo dela. O diabo quer ela e Deus também quer ela. Amém? Talvez você não vai entender isso, mas tinha uma luta. Ela não passou a vida convertida. No final da sua vida, quando ela descobriu o câncer, ela se converteu a Deus. Então tinha uma luta para que ela não fosse ter direito ao reino dos céus, e sim das trevas. E ela dizia: eu não quero morrer, não me deixe morrer, eu não quero morrer. E eu falei: pessoa que tem Cristo, ela não tem medo da morte, porque ela sabe que o que espera é melhor. E se ela está com medo, é que tem alguma coisa ali. E ali falei para a prima dela: tu vai lá, tu prega esses passagens. E passei os textos bíblicos para ela, tudo sobre vida eterna. Eu passei: tu vai lá, tu prega. Ah tá, eu pedi para eu ir, e ela não me deixou eu ir. Imagina, né? A prioridade é a família, não é alguém de fora. E aí ela falou assim: não, eu quero ficar com a minha prima toda, porque estão falando que ela vai partir no sábado. Não, tudo bem, passei os textos bíblicos, falando: prega isso, ensina isso. A hora que ela acordar, tu fala para ela aceitar Jesus, vai falando. Tá bom, então é. Daí o marido dela foi lá, falou também de Jesus para ela não ter medo, que ela tinha vida eterna. E ela foi, orou na prima, a prima sentiu a presença de
Deus, dopada, gente. Com morfina a pessoa conseguia reagir, sabe? Com lucidez. Isso que eu achei mais incrível. E aí ela mandou essa mensagem para mim: então, Anne, eu fiz do jeito que tu me falou, preguei. Orei, ela me abraçou, me sentou lá, feliz. E estava muito feliz. E não falou mais de morte, e nem de medo de morrer. Eu falei: que bom. Quando foi sábado de manhã, ela mandou assim para mim: olha, minha prima morreu. Eu falei: ai meu Deus, não acredito. E aí a gente foi no velório, tudo. Quando a gente chegou no velório, eu nunca vi um velório com tanta gente de fé como aquele lugar. E o padre, o padre que fez ali o velório, ele disse assim: não, a Lília nos ensinou muito, nos ensinou a ter fé, nos ensinou a viver para Cristo. E eu falei: Lília, ela cumpriu o propósito dela, não tinha mais por que ela ficar aqui. Amém? Ela cumpriu. Em um ano, ela conseguiu reunir tanta gente. Fizeram uma vaquinha para ela, um almoço beneficente para ela com 1000 pessoas. Sabe que em uma semana 1000 pessoas compraram um bilhete de R$70 para poder ajudar uma pessoa? Ela conseguiu isso. Então, assim, ali o padre terminou dizendo: viva a tua vida para Cristo. Ela queria viver, não pôde, morreu. Mas você que está vivo, viva para Cristo. Amém. E eu saí de lá com essa, pensando assim: meu Deus, olha o que ele ensinou no velório dela. Olha o que foi pregado no velório dela. Então, para mim, ali, parecia impossível algumas coisas, mas para Deus nada foi impossível naquele velório, nada foi impossível na vida dela. Amém? Amém. Então, nós que estamos aqui, neste lugar, nesta igreja maravilhosa, a gente precisa entender. Cada um aqui tem problemas, mas a sua solução é Jesus. Amém. Amém? Não duvide do poder dele, não descreia de quem ele é, não ache que porque você às vezes falha, Jesus vai falar: falhar ele nunca falha. Experimenta ser fiel e você vai ver o poder de Deus agindo na tua vida. Amém. Às vezes não age não por causa dele, mas é por causa da nossa infidelidade. Que a gente é assim, a gente é de negociar com Deus. Deus pede, a gente negocia para não fazer, a gente acha doído, sofrido, mas não é. Amém? Amém. Ele tem um poder maravilhoso, aquele que ressuscitou Lázaro. Eu achei que até o pastor Alex ia falar sobre ele, porque ele falou de todos que ele ressuscitou, de filha de Jairo. Eu assim, ele vai pegar minha palavra também aqui. Então, toda vez ele pegou minha palavra. Mas vocês conseguem entender? Ele tem esse poder de ressuscitar, trazer a vida, mas não é na hora que nós queremos, não é no momento que nós queremos, porque Ele está trabalhando em nós. Amém? Amém. Mal sabia Marta que no dia que ela recebeu Jesus em casa, depois ela ia passar por luto. Ela não sabia disso. Mas o importante é que Jesus, um amigo, está para ajudar ela. Amém? Amém. Então você está aqui, Jesus está aqui para te ajudar. Amém? Amém. Se apegue com os seus pastores, os pastores dessa casa, e diga: eu estou com esse problema aqui, vamos fazer um propósito? Me dá aí um propósito para me fazer. Preciso me levantar. Se tem coisas fora do lugar, dentro da tua casa, se levante para arrumar. Amém? Não permita que haja bagunça, desordem, falta de nada. Amém? Amém. Não deixe nada faltando, nada fora do lugar. Eu não quero esse louvor, tá? Eu já escutei tanto ele. Mas faz todo sentido. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Quero que você, com essa fé, você possa pedir para o Espírito Santo de Deus: o que eu preciso para resolver a minha situação? O que eu preciso para aquilo que está fora do lugar se colocar no lugar? E tem uma coisa que eu sempre falo lá no asilo para os idosos, né? A Miracle faz um trabalho lá no asilo, e aí eu chego para eles e falo: é que nem um bebê sendo gerado dentro de vocês. Amém? A pastora da igreja aqui, ela está grávida, ela está de 2 meses,
ver que aquela mãe está grávida. Com 3 a gente ainda não consegue, com 4 a gente consegue ver mais ou menos. Amém? Com 5 a gente começa a ver. Com o 6º mês a gente já diz, meu Deus, aquela mulher ela está grávida. No 7º a gente diz, ah, que barriga linda, já dá de ver que você está grávida. No 8º a gente diz, que barrigão lindo. O que é, um menino ou uma menina? No 9º a gente diz, coitada. Vai passar aquela dor. Ah, não escuta. Mas no 9º mês a gente diz assim, né? Não consegue dormir, não consegue. Ai, tudo dói, tudo incomoda, entendeu? E a gente sabe que ele tem um bebê, tem uma vida. Assim é a nossa fé. Às vezes algumas pessoas não conseguem ver a nossa fé porque está sendo gerada. Mas a nossa fé vai crescer, amém? Ela vai ter vida. E quando ela tiver vida, aquilo que nós cremos na nossa mente vai acontecer no real, vai se materializar, amém? Como esse bebê que vai nascer, a nossa fé também vai nascer, ela vai ter frutos, amém? Então eu quero que você creia no seu coração dessa forma. Jesus, ele vai fazer. Clame, peça. Amém, Jesus. Creia, se jogue, se renda aos pés dele como Maria fez, mas não questione a ele o porquê ainda não fez. Amém? Amém. Porque ele tem o tempo certo para agir na nossa vida. Amém. Amém? Amém. Então feche os seus olhos, eu quero que você fale com Deus a respeito disso, eu quero que você diga, Senhor, tem muita coisa fora do lugar. Tem muita coisa em desordem, estou aflita, angustiada, perdida, ocupada com problemas, afazeres. Tem coisas rolando na minha paz, mas o Senhor pode colocar tudo no lugar. E se você for como Maria e escolher a boa parte, pode ter certeza absoluta que isso não vai ser tirado de você. Amém? Amém. Marta não conseguiu tirar Maria da presença de Jesus. Eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Você
pegar no coração, bem à frente, coloque diante de Deus as situações que vizinho não conhece, que amigos não conhecem, que pai e mãe não conhecem, mas que Deus já sabe o que está acontecendo. Assim como Jesus disse para o discípulo, ele dorme lá, dorme. Jesus já sabe qual é a situação que precisa ser resolvida na tua vida. Jesus já sabe o que está te incomodando. Jesus já sabe qual é o problema. Jesus já sabe o que precisa entrar, aonde precisa entrar. Não se preocupe, porque tem anjos de Deus neste lugar que vão estar intercedendo a teu favor, e as orações desses anjos vão chegar até o trono de Deus, e o Senhor vai mandar anjos, arcanjos, Miguel, vai estar fazendo aquilo que o Senhor precisa fazer na tua vida. Senhor, temos o céu aberto, o Senhor trabalhando na vida dessas mulheres, na vida destes homens, temos o céu aberto. Espírito Santo de Deus, age nessas vidas, age nesses corações. Espírito Santo de Deus, entra nessas vidas, arruma o que está fora do lugar, coloca tudo que o Senhor alinhado da estratégia, da solução, a porta da vida, da destino, Senhor Jesus. Os pastores estão orando por vocês. Os céus estão abertos para que as bênçãos do Senhor te alcancem, para que as bênçãos do Senhor te encontrem. Creia, apenas creia, como Jesus disse a Marta, creia que eu sou o Filho de Deus. Senhor, aqui tem pessoas que creem na tua palavra, creem que tu és o Filho de Deus, aquele poderoso, para fazer milagres, maravilhas, para agir com o Espírito Santo. Vem te escapando, Espírito Santo. Todo o céu aberto, anjos e anjos do Senhor neste lugar, ao teu favor. Não te preocupe, o Senhor está agindo na tua vida. O Senhor está sabendo o que está no teu coração. O Senhor já sabe que situação te incomoda. O Senhor já sabe o que tem tirado o teu sono, o que tem tirado a tua paz. Mas precisa falar a Ele. Aos seus pés, Os céus estão abertos. Te adoramos, Pai. Te agradecemos ao teu nome. Santo tu és, poderoso tu és, adorado tu és, Jesus. Todo joelho se dobrando, se rendendo à tua presença, Jesus. Nos rendemos a ti, Jesus. Nos rendemos a ti, Jesus. Nos rendemos a ti, Jesus. Os céus abertos para ouvir, Senhor, o amor, a voz do teu Filho. Céus abertos. Você não vai sair daqui do jeito que entrou. Você vai sair daqui com vitória, com a solução na tua mão, com a solução dos teus problemas. Jesus, Ele é a solução. Já recebeu o coração, glorifique a Ele, exalte a Ele, porque Ele é vivo, Ele é real.
com muita alegria e dando glória a Deus o mais alto que você puder. Amém? Amém? A nossa alegria também. Sabe quando tu está com sono e tu chega perto de uma pessoa que não para de falar? O sono sai. Amém? Amém. O cansaço sai. Parece que fica uma fonte de adrenalina. Deus, Ele dá essa adrenalina. Ele é essa vida dentro de nós. Amém? Então o pastor Alex vai colocar só o refrão de uma música bem agitada, um louvor bem animado. E eu quero que você, feliz, glorificando a Deus, abrace quem está do teu lado e diga: essa semana Deus vai agir. Amém? Eu sei que está frio, eu sei que muitos querem ir para casa jantar, mas não te preocupa. Amém? Amém. Esse aí é para a gente fechar com chave de ouro. Amém? Aqui só tem gente de fé, gente especial. Amém? Quando você passar por aquela rua ali, você vai incendiar os seus vizinhos. Amém? Só não bota fogo na cara, mas incendeia com fé. Amém? Bora lá, dá um abraço, dizer: essa semana você vai receber o seu milagre. Amém? Bispo é uma pessoa extraordinária. Se você puder, vai, não perca. Deus tem uma palavra para você. Amém. Domingo estará o Além de Deus na sede conosco a partir das 8. Nós vamos ter culto às 6 horas aqui. Domingo, não perca. Culto aqui. Traga mais uma pessoa com você. Não venha sozinho, convide mais alguém. Amém. Vai estar aqui contigo. Amém. Amém. Amém? Amém. E Deus quer mudar a vida dessa pessoa. Amém. Se você sentiu o desejo de ir domingo na sede conosco, precisar de carona, me procura a pastora, que a gente dá um jeito, tá bom? Amém. Então, temos culto aqui 6 horas e 8 horas na sede. Amanhã também temos culto na sede. E vamos estender a mão em direção à nossa casa. Pai, no nome de Jesus, oramos, agradecemos ao Senhor, meu Pai, pelo culto de hoje, pela oportunidade de poder te adorar, porque queremos viver, meu Pai, para a tua glória, para a tua honra. Nos leve em segurança para casa, nos proteja, nos guarde, que essa semana seja uma semana de vitória, de conquista e de bênçãos, de prosperidade, que entre dentro do nosso lar a tua graça, teu favor, e repreendemos sobre a nossa casa, nossa família,
toda briga, toda confusão, discórdia, inimizade. E declaramos, meu Pai, o teu propósito, a tua paz, adentra sobre o nosso lar, sobre nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Amém. Bater foto. Olha, nós viemos no altar para bater foto. Vamos Grupo da colocar. oração. Para tirar nossa foto, ela vai ser postada no grupo da oração. Amém. Amém. Então, suba.